quilos por cliente. Arroz parbolizado Aladim 5 quilos 14,98, limite 6 pacotes por cliente. Macarrão Flor de Lis 500 gramas com ovos 1,98. Cerveja Budweiser lata 350 ml 13,49, beba com moderação. Papel higiênico Cisne folha dupla de 30 metros com 16 neutro 15,90. Forte Atacadista, aqui é mais barato. Todos os dias aqui na 100.1 você ouve o programa A Noite é Nossa. A sua companhia na madrugada da Chapecó com o Edson Costa. Muito prazer, eu sou o Edson Costa. Prepare-se para uma seleção que vai elevar seu espírito. O flashback e a música que marcou sua vida. Comunicação e informação é aqui. A Noite é Nossa. 100.1. O programa a seguir é uma produção independente, de responsabilidade única e exclusiva de seus produtores e idealizadores. O conteúdo, as ideias e opiniões expressadas não refletem necessariamente a opinião da diretoria desta emissora. Agora, Hora Espírita. Um programa sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, caros amigos, nesse sábado que está começando, que é maravilhoso. Estamos começando mais um programa Hora Espírita e hoje é 26 de abril, são 7 horas e esse programa vai ao ar todos os sábados das 7 às 8 horas da manhã pela Rádio Chapecó, FM 100.1 MHz. O programa Hora Espírita está sob a responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó, filiadas à Federação Espírita Catarinense, pertencentes à 12ª União Regional Espírita, e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral, passagens do Novo Testamento ou ainda da codificação espírita, para que possam ser debatidos à luz da doutrina espírita. O programa de hoje traz o tema Vida no Plano Espiritual. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco, encaminhando a sua pergunta e a sua colaboração ou ainda enviando a sua sugestão de tema que gostaria que tratássemos nos nossos programas. Afinal, você é a razão desse encontro. E pode fazê-lo através da live do Facebook da Rádio Chapecó, onde você pode ver e ouvir esse programa, ou através do WhatsApp 2049 1212, telefone fixo 2049 1200, ou ainda pelo site www.radiochapecó.com.br. Conheça também as nossas redes sociais no Facebook, YouTube e Instagram, com o nome Hora Espírita Chapecó. Curta e compartilhe nosso conteúdo, lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as Casas Espíritas de Chapecó e região e pode ver anúncio dos próximos programas. E hoje na nossa equipe de trabalho contamos com a presença dos nossos queridos Sabadim, do nosso lar. Bom dia, Sabadim. Bom dia Lia, bom dia Nick, bom dia a todos os ouvintes. E o Nick e eu, da Casa Espírita Amor e Caridade. Bom dia, Nick. Bom dia, Lia, Saba e o Volmir, que está nos acompanhando aí. Bom dia, nosso operador da rádio. Bom dia, Volmir. E antes de darmos início ao nosso trabalho, a nossa conversa, queremos registrar o nosso agradecimento para aqueles que contribuem para que esse programa possa ir ao ar todas as semanas. Alguns amigos que colaboram de forma anônima e aos nossos patrocinadores, a Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon. E vamos ouvir o seu recado agora. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes
redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram, @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim. Produtos e equipamentos para detetização. Telefone 49332233189. WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon. Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. A julgar pela forma que as pessoas entendem a morte e costumam santificar os desencarnados em seus funerais, talvez haja a compreensão que, ao morrer, um milagre ocorra e aquele ser que, mesmo errando durante toda a vida, de repente torna-se um anjo. Ao iniciarmos os estudos da doutrina espírita, vemos que nada é mais ilusório que considerar a hipótese da felicidade espiritual como uma dádiva, porque ela depende exclusivamente de nós e de muito trabalho. O Espiritismo vê a vida como uma jornada evolutiva, onde os espíritos encarnam na Terra para aprender e progredir. O significado da vida reside no desenvolvimento moral e intelectual, na superação de desafios e na busca da evolução espiritual. Vamos conversar hoje sobre a vida no plano espiritual. Venham conosco, vamos ter uma conversa bem boa, né, pessoal? Nick, estamos numa vida material, portanto, encarnados. E é certeza que todos nós vamos perder um dia esta vida na carne, né? Nós podemos não saber se vamos nascer, né? Mas morrer com certeza. Nós espíritas acreditamos que a vida continua após a morte do corpo físico? E como acontece na hora do que chamamos desencarnação? Bom, com certeza nós espíritas somos reencarnacionistas. Nós acreditamos realmente que termina, e somos espiritualistas, né? Termina esta vida na carne e com certeza a nossa alma ou o nosso espírito vai continuar vivos. Então, tem sim a nossa vida uma sequência, né? E nós estudamos toda essa sequência, como é a lógica, porque isso são leis divinas. Quer dizer, o que nós estamos vivendo aqui, neste momento, é somente mais uma encarnação ou uma reencarnação. Estamos vivendo novamente na carne, mas nós somos espíritos, nós somos almas que continuamos vivos sempre. Então, somos imortais. Quando termina essa vida aqui, nós passamos simplesmente para outro plano. Simples assim. E nós viemos de outro plano. Nós já viemos de outro plano, viemos para cá, estamos vivendo na carne, mas quando termina a vida dessa carne, porque a certeza absoluta de que nós iremos morrer, que esse corpo aqui morre, de todos que estão nos escutando, o corpo vai perecer e vai morrer. Tá? Mas é somente uma passagem para outro plano, né? Voltamos à casa de Deus, como sempre foi falado. Mas nós temos uma outra, como foi a tua leitura antes, Lia, nós temos uma outra interpretação sobre a morte, né? Respeitamos, sim, as crenças de todos, mas nós sabemos de que quando nós morremos, nós vamos para o mundo espiritual exatamente como nós estamos aqui. Não é possível nós imaginarmos que eu fiz todo o mal que eu já causei aqui nesse plano, e aí quando acaba a minha vida aqui, eu viro um anjo. Eu ganho asas. Eu mudo completamente a minha forma de agir e de pensar, porque acabou a minha vida na carne. Nós não nos tornamos perfeitos, não viramos anjos, nós vamos para o mundo espiritual exatamente como eu estou aqui. Então eu carrego comigo todas as coisas boas que eu já consegui desenvolver em mim,
Mas também eu levo para a vida espiritual tudo que ainda de más inclinações eu tenho, porque e eu ainda... provavelmente remorsos, né, de E tudo também, que eu fiz, porque a consciência isso, se abre. a consciência se abre. Mas aí essa pergunta aqui, o que acontece na hora que nós vamos desencarnar? Isso é bastante... as pessoas geralmente têm bastante medo da morte, né? Porque não sabem o que vai acontecer, né? Durante a desencarnação, quer dizer, quando a carne está morrendo, o que acontece? Para onde eu vou? Bom, para onde eu vou a gente vai conversar na sequência. Mas é necessário que a gente entenda que a maneira como a gente desencarna, que a gente está na hora da morte, é sempre a maneira que a gente necessita. É também uma experiência de vida a morte. A morte é uma experiência de vida. Ou, muitas vezes, é por causas que nós já provocamos. Então, vamos lá. Quem tem uma morte calma, num leito de cama, por exemplo, ou sentado numa poltrona, são pessoas que tiveram essa condição nesta vida de morrer calmamente, de desencarnar de forma boa, né? A gente diz, teve uma boa morte, não é? Então é mais ou menos assim. Se eu tive uma boa morte é porque provavelmente nesta encarnação aqui eu colaborei para ter uma boa morte. A gente desencarna exatamente da forma que a gente vive aqui no planeta. Então, atenção às de vida louca, né? Isso é uma... Isso são... Olha só, o que tu falou, isso aí também é importante. Pessoas que, por exemplo, levam uma vida louca, correm como um doido, vivem de forma desarmonizada, né? Correm riscos. Por exemplo, uma morte por acidente. A pessoa que morre por acidente, provavelmente, eu digo provavelmente, ela não sofra. Né? Aquela pessoa que morreu não sofra nada naquele momento. Ela não sente a dor na carne, porque ela desencarnou, tá? Porém, fica as marcas para a família. A família que ficou aqui no planeta, ela sente o impacto da notícia, da morte violenta. Então, quem mais sofre nesse momento é a família, quando morre por acidente. Tem um outro tipo de causa de morte, por exemplo, quando a pessoa morre por uma doença muito grave, né? Tem pessoas que ficam muito tempo em certo sofrimento aqui na vida por causa de doenças. Então, a gente sempre fala o seguinte, isso é uma certa, entre aspas, tá, minha gente, depuração. As pessoas passam pela doença, têm um certo sofrimento aqui na Terra, e quando desencarnam, vão para o mundo espiritual plenos. Vão para o mundo espiritual muito bem, porque o espírito está afastado do seu corpo, que o corpo é que doía. Então o espírito tem uma certa depuração nesse momento. Então é necessário, porque nós pedimos muitas vezes para passar por isso. É necessário que a gente passe por esse momento para a gente experimentar isso. Então depende também a forma com que eu encaro essa minha doença. Porque tudo é vibração. Se eu encaro a minha doença como uma vingança, como algo horrível, eu volto para o mundo espiritual mal, porque eu vibrei mal, eu estou... não me conformei. Eu não estou conformado. Não me resigno, eu me desespero. Isso. Então nós temos que cuidar bastante, porque eu volto de uma forma que não é harmoniosa para o mundo espiritual. Conforme a gente vive, muitas vezes a gente morre. E a gente precisa entender também que praticamente tudo que nós vivemos nós planejamos viver, certo? Nós planejamos, ou não é? Nós planejamos no nosso plano reencarnatório. Às vezes a gente não cumpre,
Mas passar por doenças, passar por adversidades, são planos, e a dor é que educa. A dor é que ensina. E temos né? que ter bastante cuidado, porque nós temos o livre-arbítrio e nós fazemos escolhas na nossa vida. Na nossa vida. Sempre são escolhas. Então, dependendo aquilo que eu escolho para mim, a maneira com que eu vivo, com certeza eu vou também desencarnar. Sabe? Pois é, tem tantas coisas, né, que a gente pode falar sobre isso, né, porque às vezes as pessoas até comentam, agora vai descansar, né, mas a hora da morte, essa hora da morte, quando a gente vai estar deixando esse corpo físico aqui, que ele vai perecer, né, Nick, a gente lembra que como nós vamos para o mundo espiritual, né, nós temos, só lembrando, nós temos um corpo físico. Além desse corpo físico, nós temos um corpo semimaterial, que é o perispírito, que é um xerox do nosso corpo físico, só com outro tipo de energia, né, que não é matéria, que é onde o nosso espírito precisa desse corpo, né, que não é matéria, para poder se manifestar, viver, se manifestar todas as suas necessidades, evoluir através desse corpo espiritual, e ele se manifesta num corpo físico com esse corpo espiritual. Então, quando nós desencarnamos, nós continuamos com este corpo espiritual. E o medo que está comentando, Nick, é porque assim, vai ter alguém me esperando lá, eu tava lembrando, enquanto tu tá falando, tô lembrando, não sei se tu vai ainda falar sobre isso, mas nós vamos na sequência. Então assim, a gente vai estar lembrando, porque o que acontece naquele momento, né? No momento da morte, por exemplo. Nosso desespero é esse, né? O que vai acontecer no momento da morte? Porque ninguém fala, e a doutrina espírita vem nos explicar isso. Então, e eu lembrei também de algo assim, por exemplo, como tu falou no início, nós viemos do mundo espiritual. Então, creio que todos acreditam que tem uma alma. É só a gente se perguntar. Essa alma, eu vou morrer, deixar meu corpo físico. A minha alma vai para algum lugar. Mas vai para onde? Vai para o céu e para o inferno? Tá, mas como assim? Só céu e inferno? Vou ficar lá só num lado vendo as maravilhas e no outro sofrimento? Não. Vai para algum lugar, né? Vai para algum lugar. E que lugar? O lugar somos nós que fazemos, como tu comentou, né, Nick? A gente que faz o lugar que vai, né? Exatamente. A partir do momento em que a gente desencarna, veja, isso pode ser mais ou menos tranquilo, dependendo do quê? Do estado moral e emocional. Resumindo, né? Da pessoa que desencarna. Tudo são escolhas, e a gente pode escolher morrer bem, desencarnar bem ou não, né? Então a gente continua vivo, certo, Sabadinho? Continua vivo. Para onde que nós vamos, então? Ele começou a fazer a pergunta, agora vai responder. Agora vai responder. Bem, quando nós desencarnamos, ninguém fica desamparado. Essa é a questão, né? Se nós vamos para algum lugar, como entender que Deus nos abandonaria se nós todos somos filhos de Deus? De que forma Deus nos auxilia, né? Como Ele não nos abandona? Através dos trabalhadores, das almas bondosas que trabalham para o bem. E estes também, vai depender muito, porque quando nós desencarnamos, depende muito da nossa vida, né? De como nós vivemos. Porque nós fazemos um lugar onde nós vamos despertar também. Então, Deus nos proporciona sempre o auxílio, vai sempre nos auxiliar através dos bons espíritos. Em determinado momento, após o nosso despertar, porque o despertar não é assim, num piscar de olhos, eu vou despertar no mundo espiritual, tá? A gente não se liga que às vezes nem morreu, né? Então, o que acontece? Passa um momento até ter a consciência de que demora muito tempo, às vezes não é o mesmo tempo nosso da Terra que a gente conta aqui, mas demora até ter consciência desse momento, até que um outro aspecto, aqueles que desencarnam, por exemplo, por problema de saúde, né, doenças mais graves, que não tem essa consciência que desencarnou ainda, que está no mundo espiritual. Então, o que nós temos no mundo espiritual, na verdade? No mundo espiritual, nada mais é do que um xerox do nosso mundo físico,
né? Só que melhorado em muitos aspectos, em determinados locais, muito melhorado. Então, no mundo espiritual, nós temos um despertar, às vezes com problema de lesões no corpo físico, que na verdade as lesões ficam no corpo espiritual. Que às vezes nós mesmos causamos. Sim, que nós mesmos né? causamos, né? Então, o que acontece? Nós, no mundo espiritual, tem hospitais, tem enfermeiros, existem trabalhadores. Se é uma cópia do nosso mundo melhorado aqui, nós temos esses trabalhadores, que não podemos dizer que também o profissional da área da medicina vai despertar lá e vai sair já fazendo o trabalho dele que ele fazia aqui na Terra. Não, existe um critério para tudo isso, né? A gente sabe disso, vai depender do uso que a gente faz, como a gente trabalha. Quem assistiu o filme Nosso Lar, com certeza tem uma noção muito clara sobre isso. Então, quando nós despertamos no mundo espiritual, a gente tem um auxílio, dependendo da forma como a gente desencarna, vai ter a recuperação do próprio corpo físico, amenizando o sofrimento, né, do corpo espiritual que tem, até chegar um momento que o pessoal vai nos conscientizando do que aconteceu, porque a gente vai perguntar o que aconteceu comigo, eu estou aonde, que eu não conheço ninguém, porque a gente tem... Mas aí a espiritualidade traz muitas vezes uma pessoa conhecida, que já desencarnou, um avô, uma avó, um irmão, uma irmã, a gente leva um certo choque, né? Mas aí vem as explicações, eles nos orientam, eles nos acompanham, com muita sutileza eles vão nos informando para que não seja um choque muito grande, e assim nós despertamos no mundo espiritual. Então, a vida continua, né, no mundo espiritual, sim, e nós vamos após a morte para vários locais, tudo depende de como nós vivemos. André Luiz, no livro da psicografia de Chico Xavier, no livro Nosso Lar, ele traz detalhes sobre o mundo espiritual, os seus locais, como é organizado o mundo espiritual, o funcionamento do mundo espiritual. E Kardec pergunta, na questão no Livro dos Espíritos, 234, ele pergunta aos espíritos, mas há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estágios e pontos de repouso aos espíritos errantes? Existem locais de estágios. Nós somos espíritos errantes, imperfeitos ainda, né? Então nós vamos para determinados locais, também dependendo da afinidade que nós temos. Existem regiões habitadas no mundo espiritual, onde pela nossa afinidade nós vamos despertar. Agora, aquele que sempre viveu no bem, fazendo o bem, procurando se melhorar como pessoa, se tornando uma pessoa melhor, se tornando uma pessoa mais fraternal, mais amorosa, desenvolvendo essas virtudes do amor, com certeza esse vai despertar num lugar diferente, vai estar num lugar diferente, porque ele está fazendo para ele um lugar diferente para despertar, do que aquele que viveu na marginalidade, né? Nos vícios e todas as outras situações que nós muito bem conhecemos, tá? A moeda de compra do meu local é a forma como eu vivi, né? O local onde eu vou estar. O dinheiro lá não compra lugar para nós ficarmos. É a maneira como nós vivemos, né? Aquilo que a maneira como nós nos evoluímos aqui na Terra, como a gente viveu, se viveu desregradamente. Se eu vivi no mundo dos vícios, né? Das drogas, do álcool, enfim, envolvido nessa situação mais agravante, vamos colocar assim, aonde que eu vou despertar? Pela minha afinidade. Dá para dizer, né? que esses lugares dependem da nossa vibração, né? Eles são feitos da nossa vibração. E como o mundo espiritual é um espelho do nosso mundo, existem locais. Nós nos reunimos muitas vezes pelas afinidades. Não que não vai existir socorro a essas almas também, esses espíritos, vai, no momento certo, quando eles entenderem e decidirem mudar o seu caminho. Mas, se nós aqui muitas vezes nós não queremos mudar a nossa caminhada, no mundo espiritual não muda nada, porque nós vamos despertar do outro lado tal qual nós somos agora, nesse momento. Com a nossa bagagem, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós somos, com as nossas vontades, os nossos vícios ainda impregnados em nós. Então, o que acontece? Pela afinidade, eu posso estar numa região, no mundo espiritual, onde tem todas essas mesmas almas, que também têm as mesmas tendências que eu tenho, pela minha própria afinidade.
até um dia haver esse despertamento, né? Mas após a morte, sim, nós temos um lugar que é a vida, o mundo espiritual. Nós temos a assistência da espiritualidade que vem prestar socorro para nós, vem nos ajudar no despertar em determinado momento que nós estamos preparados para esse despertar, porque participamos de um processo, né? Como muitas vezes, como assim, um período de sonolência, e até nós nos habituarmos a estar no outro lado, né? Nesse sentido. Então, tem regiões sim que nós vamos estar. E após esse despertar, nós podemos chamar isso de colônias espirituais, né? O que são isso? São oportunidades de nós buscarmos evoluir lá nessas colônias, espiritualmente, através da fraternidade, com amigos que estarão lá, com conhecidos que nós vamos estar, almas, espíritos de outras vidas que nós já estivemos juntos, companheiros de jornada. Por quê? Porque aqui nós temos uma família, a família material. Mas essa família material, ela se fortalece através dos laços do amor. Então o que acontece? Em todas as nossas experiências evolutivas, nós vivemos com muitas almas participando de uma família. E nós também fortalecemos laços de amor. E nós temos a nossa família espiritual. Então, assim, nós vamos nos encontrar com muitos desses espíritos. E as colônias espirituais são formadas por espíritos de vibrações e pensamentos semelhantes, como falei, pela afinidade. Há colônias onde os espíritos são voltados para o bem, dizem os espíritos, e outras com espíritos ainda voltados para o mal. Segundo André Luiz, né, nos informa. E o mundo espiritual, cada espírito tem sua função, sua obrigação, suas tarefas, né, seu trabalho. Ninguém vai ficar... Tem estudo também. Estudo, né? Tem teatro, tem música. Então, como eu falei, é uma cópia do nosso mundo material, só mais evoluído, melhor, né? Agora, as coisas negativas, não. É uma cópia tal qual nós temos aqui, né, no nosso mundo. Que são é o umbral, então? O umbral nada mais é do que um local onde se reúnem as almas com as mesmas tendências, né? As mesmas afinidades. Que é onde os espíritos... é mundo espiritual. É mundo espiritual da mesma forma. É uma região do mundo espiritual. Até a Terra faz parte do céu. E nós somos espíritos também, só que encarnados, né? Sim. E no mundo espiritual tem passeios, tem parques, tem jardins, tem... Como eu falei, é uma cópia do nosso mundo material. Agora, vai depender do que nós vamos ter a iniciativa de aceitar, de trabalhar, de estudar ou não. É respeitado o nosso livre-arbítrio. Nos é mostrado um caminho, né? Como também nos é mostrado agora, através do Evangelho e dos ensinos de Jesus. Só que tu falou sobre umbral, mais ou menos para as pessoas que estão nos escutando, é o que outras religiões chamam de purgatório. É mais ou menos isso. Tá? Então, é somente um mundo de passagem, onde almas que têm a mesma afinidade, como disse o Saba, onde vibram igual, são atraídos, acabou a sua vida material aqui, são atraídos, porque é a lei da atração. Eu vou exatamente para o lugar onde eu amo. Por isso que Jesus sempre falava, né? Onde está o teu coração, lá estará o teu tesouro. Cuidem o que você gosta, o que você ama, né? Tente tudo que você atrai começa no coração, né? Sim. Então, se você quer transformar a tua vida, você precisa começar tendo bons sentimentos, transformando os teus sentimentos, né, meus amigos? Assim, isso tudo é tão lógico que a gente... depois que a gente começa a estudar, a gente vê a responsabilidade da gente sobre o próprio sofrimento ou a própria felicidade. O céu ou o inferno? O céu ou o inferno está exatamente dentro da gente, né? Quero dar bom dia a todos que estão nos assistindo. Tem bastante gente aqui. Eu não vou falar o nome de todo mundo, mas agradeço muito, muito a companhia de vocês, todos que estão no Facebook, na rádio. E se precisarem, se tiverem alguma dúvida, podem perguntar que a gente vai tentar responder dentro da nossa limitação também, porque somos todos estudantes, né? Somos todos aprendizes da vida, né? Então, meus amigos, estamos escutando a Hora Espírita e vamos seguir adiante, né, Niki?
A passagem de Cristo falando sobre as muitas moradas na casa do meu Pai também inclui o mundo espiritual? Com certeza. Bom, todos os lugares criados por Deus são moradas do Pai. Todos. Todos os lugares criados, os materiais, que são os planetas, por exemplo, as estrelas que nós conhecemos, né? Como todos os lugares espirituais. A maioria desses mundos, tanto os materiais como os espirituais, são mundos de passagem. Como passagem? Bom, se nós estamos aqui para evoluir, né? Nós somos criados todos iguais, simples e ignorantes, nós vamos passando por mundos, tanto material como espiritual, que são mundos de passagem. O planeta Terra é um mundo de passagem também. Por enquanto, ele está se tornando, ele é um mundo de passagem. Eu passo aqui, fico 20, 30, 50, 100 anos aqui, saio daqui e volto para o mundo espiritual. Então, todos os mundos criados por Deus são mundos, é a casa do Pai, no caso, né? Isso incluindo tudo, né, que vocês falaram antes, né? Inclusive o umbral, as cidades e as colônias espirituais. Todas essas, acho que o grande ponto é por que é que nós estamos aqui, né? Todas essas moradas, elas contribuem para o nosso aperfeiçoamento, para a nossa evolução. É para isso que são criados as moradas do Pai. Tanto no mundo espiritual, foi falado anteriormente, nós estudamos, nós trabalhamos, nós planejamos, inclusive, a futura encarnação que nós teremos. Nós tentamos nos conciliar com aqueles que são nossos adversários. Sim, sim. Nós caminhamos com eles. As pessoas que você diz que são teus inimigos, nós caminhamos com eles depois também no mundo espiritual. E são grandes professores. E são grandes professores nossos, né? Nós nunca ficamos em vão no mundo espiritual, como dizem, né? E agora vai descansar? Não, não vai descansar. Não vai ninguém. Não. Nem mesmo os que são muito bons ainda mais trabalham, porque vão trabalhar muito, muito, né? Não são só santos, né? Jesus disse, meu pai trabalha sempre e eu continuo trabalhando também, né? Então, por que nós não vamos trabalhar, né? Fazer o bem é um tipo de trabalho, né? Então, há espíritos que permanecem, inclusive, ligados à nossa terra aqui, né? Eles morrem, mas eles ficam ligados. Sim, infelizmente, sim. Também é a casa do Pai, né? Como eu falei anteriormente, esses espíritos deveriam estar no mundo espiritual, mas estão como espíritos aqui ligados à Terra, por algum motivo que lhes causa prazer. Por exemplo, os vícios. Por exemplo, a família. O apego à matéria, né? Pelo apego, né? Pelo apego à matéria. Eu amo a minha família e eu quero ficar aqui perto deles. Sem querer, eles estão, de certa forma, prejudicando a caminhada da sua família. Porque eles amam e estão juntos da sua família, mas aquilo que ela está vibrando causa, infelizmente, constrange a família, entendeu? Você passa uma energia sem querer ruim para a família. Então, esses espíritos estão ligados, por exemplo... Tem espíritos ligados à sua fortuna, ao seu poder, aos vícios que tem aqui na Terra. Tudo que eles amavam está aqui na Terra por enquanto. Então esses espíritos acabam a vida no corpo e eles ficam ligados à matéria aqui. Então temos que ter bastante cuidado e verificar novamente aquilo que foi falado anteriormente. Aonde está o meu tesouro? Vamos cuidar, porque nós somos espíritos. Nós não somos um corpo vivendo uma vida, né? Nós somos um espírito vivendo uma vida material. Então temos que ter bastante cuidado, porque não é esse o nosso objetivo, é ficarmos aqui na Terra. Não, passamos aqui, termina essa vida, volta ao mundo espiritual e eu tenho que me conformar, eu tenho que pensar que eu preciso evoluir e para que isso aconteça,
eu preciso ir o quanto antes para o mundo espiritual. Esses nossos irmãos que estão aqui na Terra, que é importante a gente falar, estão ligados às coisas da matéria, eles serão também conduzidos mais tarde ao mundo espiritual, porque, novamente, Jesus, nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Nunca estaremos Isso eu acho que é uma perdidos. das coisas mais importantes que a gente aprende na doutrina. Tem consciência do que significa nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Olha só a dádiva que é saber que a gente não interessa quanto nós podemos estar equivocados hoje. Um dia nós nos esclareceremos e seremos melhores. Né? Isso. E assim, a gente está falando, os que são bons e logo se encaminham para uma colônia espiritual, e os que ainda não são tão bons, a espiritualidade do bem sempre está ao nosso alcance. Sempre. A partir do momento que você abre a tua consciência e você não quer mais se manter naquele estado de sofrimento, a espiritualidade está ali para te ajudar. Você só precisa pedir, não é, Sabadinho? Justamente. Porque, às vezes, quem sabe, muitos que já conhecem a doutrina espírita, já têm acesso a essa literatura, fica mais fácil esse entendimento, né, do que nós estamos falando. Mas, para quem não conhece, fica difícil entender em princípio, porque nós todos fomos criados simples e ignorantes, da mesma forma por Deus. Todos nós. Todos os espíritos. E todos nós com destino à perfeição. E qual é a forma para nós evoluirmos que Deus encontrou para a gente poder evoluir e chegar a essa perfeição, essa pureza de espírito, né, que Deus quer que todos sejam, né, que é o nosso destino? É através de experiências vivenciadas. Então, é só nós pensarmos um pouco, numa existência só, nós não vamos conseguir evoluir. Eu não tive a oportunidade de ter a riqueza nas minhas mãos agora, eu não tive a oportunidade de concluir uma faculdade, e tantas outras oportunidades. Muitas vezes de ter pais, de ter uma mãe, um pai, ter uma família, outras coisas, né? Mesmo que eu pudesse experienciar. Nem saúde. Nem Tem a saúde gente nessa existência. vem, Eu vim com problema, já nasci com problema de saúde. Isso. Eu não tive a oportunidade de ter um corpo perfeito para viver e tal. Então, como nós vamos ter? Isso onde encontramos? Nem tive tempo suficiente, as crianças que desencarnam cedo. Sim, cedo. Nem oportunidade nem de fazer o bem ou o mal, né? Verdade. E como entender essa justiça de Deus? Então esse Deus não é justo, se nós pensarmos dessa forma. A justiça de Deus está justamente dando-nos oportunidade a todos nós de viver experiências. Todos temos oportunidade e nos dá o livre-arbítrio para nossas escolhas. Então nós vamos vivendo experiências em vários mundos, como o Nick falou. Quem sabe não foi só aqui na Terra, em outros mundos inferiores à Terra, porque existem mundos piores que a Terra, primitivos. Né? Bem primitivos. Então existem mundos melhores, porque nós queremos achar que esse mundo é só esse mundo que existe, né? A ciência já comprovou quantos mundos existem, e habitados também, muitos mundos, né? Habitados, nós só não vemos eles que estão lá porque os nossos olhos não veem, mas existem espíritos que habitam esses mundos, só que na nossa visão, de repente, se nós formos lá, muitas pessoas, a gente não vai ver talvez, mas existem mundos habitados. Com certeza, todos os mundos, de certa forma, são habitados. Todos os mundos, né, são habitados. Né? Mas com um corpo adequado àquele mundo, né, Nick, que tem lá. Isso. Nós, com o nosso corpo aqui mais material, mas a gente está aqui. Então, mas a nossa condição para compreender isso não é muito fácil, não. Então, claro, nós vivemos experiências e vamos evoluindo. É como nós saímos daqui da cidade, vamos fazer um curso numa outra cidade, se especializa, volta aqui onde nós trabalhamos, colocando em prática aquilo, tentando colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Então, funciona mais ou menos assim. Né? Então, mas o nosso destino é o aprendizado, é a perfeição. E nós vamos vivendo experiências, errando, acertando, e assim vamos indo. Né? Então, Deus é justo, sim, com certeza. Nesse sentido, Ele nos dá essas oportunidades de vivenciarmos essas experiências. E assim nós vamos indo. Reencarnamos quantas vezes forem necessárias aqui no nosso planeta, né? Na Terra, se permitir.
né? Na verdade, a gente vê tão pouco, né? Paulo que disse, a gente tem uma nuvem de testemunhas, então o mundo espiritual também é aqui, e nós temos espíritos encarnados aqui por perto de nós, só cheio. O mundo espiritual, para quem não consegue entender, mais ou menos, ela é cheia de camadas. No nosso planeta aqui, logo acima da gente, já tem várias camadas com cidades espirituais, né? Quando a gente desencarna, automaticamente, como a gente falou, a lei da atração vai me levar para algum lugar onde eu sou atraído, onde realmente está o meu tesouro. Mas ela está logo acima de nós aqui. Então, cada orbe, cada planeta tem seus mundos espirituais conforme os espíritos que lá habitam. Exatamente. Nós estamos fazendo aqui junto com vocês o programa Hora Espírita com o tema A Vida no Plano Espiritual. E eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo, todos que estão nos vendo pelo Facebook. E nós vamos aproveitar essa interrupção para escutar novamente o recado dos nossos patrocinadores, a Palmar Impermeabilizações e a Agropecuária Marcon. A Palmar Impermeabilizações Limitada está há mais de 30 anos no mercado prestando serviços de impermeabilização e fornecendo produtos de qualidade e excelência, sempre trazendo as melhores soluções para evitar problemas com infiltrações e proteger a sua obra. Você que está construindo, entre em contato pelo WhatsApp 49-3323-5142 ou venha até a nossa loja para conversar no bairro Trevo, em Chapecó, para conhecer as melhores soluções para impermeabilização do mercado. Visite nossas redes sociais e conheça um pouco mais sobre a nossa história. www.palmarimper.com.br e no Instagram @palmarimpermeabilizações. A Agropecuária Marcon está há 40 anos no mercado e tem tudo o que você precisa para o seu pet. Rações, vacinas, medicamentos e atendimento com médico veterinário. Oferece ainda ferramentas, sementes e mudas diversas, produtos para horta, lavoura e jardim, produtos e equipamentos para detetização. Telefone 4933223189, WhatsApp 49991223212. Agropecuária Marcon, Rua Marechal Floriano Peixoto, 315L, na frente do INSS, centro de Chapecó. Hora Espírita, um programa sobre responsabilidade das casas espíritas de Chapecó. Amigos, se tiverem dúvidas, não deixem de nos perguntar. E vamos adiante com a vida no plano espiritual. Saba, podemos nos comunicar, podemos reencontrar com nossos amores quando voltamos à casa do Pai? Ah, sim. Podemos, né, em determinado momento, né, porque ao desencarnarmos, nós, como já foi falado anteriormente, nós não vamos nos encontrar com um pai, uma mãe que já desencarnou, né, já antes de nós, no momento da nossa logo que desencarnamos. Existe todo um processo, cada caso é um caso diferente. O despertar de cada um é diferente, cada um tem o seu despertar. Muitas vezes, no momento do desligamento do nosso corpo físico, né, que nós temos todo aquele processo para o desligamento, que a espiritualidade se apresenta. Muitas vezes até vem um espírito familiar, né, junto, se aproxima de nós antes do momento do nosso desligamento. E no mundo espiritual, nós vamos sim nos encontrar com todos aqueles, a maioria daqueles que amamos, e muitos daqueles que nós amamos que estão lá, que estão no mundo espiritual, a gente não sabe, mas às vezes até já reencarnaram, né? Já estão aqui no mundo físico como netos, ou enfim, já reencarnam. Mas nós vamos um dia sim, no momento certo, nós vamos nos reencontrar com os nossos entes queridos, nossos amigos, aqueles que foram mais afins, mas depois de todo um processo de recuperação, né? Porque imaginamos, ao desencarnarmos, um exemplo, nós vamos chegar no mundo espiritual. Nós não conhecemos ninguém. O que poderia ser para trazer a nossa confiança, a nossa credibilidade de onde nós estamos, por exemplo? Quem poderia chegar, a espiritualidade poderia nos trazer para nos visitar, para dar essa força para nós, essa credibilidade, né, esse auxílio?
Aí muitas vezes vem um familiar que já desencarnou, vem nos visitar, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, ou um outro familiar, um amigo, né? Para nos mostrar que a vida continua. Ah, mas você já morreu e tal, né? Mas vem nos visitar. E aí, a gente sim, claro, com certeza vai um dia se reencontrar, mas no momento certo. A gente vai se reencontrar, a gente pode no mundo espiritual se comunicar com o mundo material através do pensamento e vice-versa. Nós aqui também encarnados com o mundo espiritual através do pensamento, a gente se comunica. E, com certeza, como que Deus não permitiria tudo isso, né? Mas primeiro, nós precisamos nos recuperar no mundo espiritual, para depois, então, nós termos essa oportunidade desse reencontro e também nós continuarmos o nosso processo de aprendizagem, né? Porque a gente vai trabalhar, como nós já vimos, vamos continuar o nosso processo todo. Às vezes a gente escuta que a mãe veio recebê-lo. Isso também depende do grau de adiantamento? Sim. Com Sim. certeza. Sim, pode acontecer, tá ali. Nós temos muitas pessoas que, inclusive em livros, ou até familiares nossos, talvez alguma das pessoas que estão nos escutando já sabem, tiveram experiências com seus pais, por exemplo, onde eu tive meu pai dizendo, olha, tal pessoa está aqui, ó, né? O meu dias antes, também falou. Pois é, vocês acham. Visitas. Então, o que atrai a maior atração que há é o amor entre as pessoas. Pessoas que se amam, espíritos que se amam, eles estarão eternamente ligados. Agora, como disse o Sabadim, depende muito do momento certo, né? Muitas vezes pode ser realmente naquele momento da desencarnação que sim, familiares estejam juntos, sim, dependendo muito de como foi a vida dessa pessoa, como é a vibração dessa pessoa, o merecimento dela também. Outra coisa, não é porque, por exemplo, a minha mãe, meu pai já faleceram, que talvez eles já estejam preparados para vir me resgatar aqui. Então tem todas essas questões. Muito bem lembrado, Nick. Tem todas essas questões, porque assim, por isso que a gente fala, quando a gente faz orações para quem já foi antes de nós, para o mundo espiritual, façam orações desejando bem, muita paz, uma luz muito intensa, uma vibração boa de amor para essa pessoa, mas não peçam, venham me ajudar, porque talvez, tá, o espírito não esteja preparado para isso, e ele fica como em estado de sofrimento, né? Lá no mundo espiritual. Até porque a gente não sabe onde ele está, né, Nick? Tu lembrou muito bem disso que eu esqueci de falar. E outra coisa que nós temos que lembrar, como a gente se liga a espíritos, o sono, tá, é um ensaio para a morte. O sono nosso, né, o nosso espírito, nesse momento, vaga pelo mundo espiritual. O nome disso é desdobramento. E aí, quando você vai para o mundo espiritual durante o sono, você encontra com almas que você ama, mas também você encontra com almas que talvez sejam teus adversários. Então, cuidado com aquilo que você vibra. Se você vibra amor, você encontra com quem você ama. Se você vibra ódio, né, mágoas, talvez você se encontre com esses espíritos também no mundo espiritual durante o sono. Na desencarnação, nós somos sempre ajudados, porém, talvez eu não esteja preparado para isso, e aí então a lei da atração vai me levar, por exemplo, para o umbral, porque é isso que eu estou vibrando, tá? Então, é só para vocês terem uma ideia. Dá para a gente se reunir com pessoas que a gente ama? Com certeza, iremos, porém, não na hora que a gente deseja, na hora que a gente está pronto para isso. Eu só vou, para encerrar essa questão, vejam como que funcionam as coisas. Eu tinha uma ligação muito forte com a minha avó paterna. E todas as vezes que eu realmente tive, a gente chama de desdobramento, né? Eu tive uma consciência muito plena do que eu estava passando durante o sono. E todas as vezes que eu abraçava ela, eu me desesperava em choro, de tanta emoção, ao vê-la. E eu acordava. Então, eu não estou preparado ainda para ver minha avó, por exemplo, ou meu pai. Porque eu começo a chorar muito
Tá? Então, o problema sou eu, não são eles. É o equilíbrio espiritual, emocional. né? Opa, eu não estou preparado para ver almas que eu amo tanto. Que todas as vezes que eu encontro eles, eu me desespero de tanto chorar. Claro, de felicidade, mas eu choro. Então, quando isso acontece, eu não estou pronto para isso, entenderam? Exatamente. E para quem tem alguma dúvida, tem muitas mensagens espíritas, né? Tu comentou, Nick, que jovens que desencarnam mais cedo, eles relatam em mensagens psicografadas, que é rico nessa informação, que estou aqui com o meu avô, estou aqui com o meu tio, com a minha avó, né? Então, tem muita informação sobre isso, para quem tem alguma dúvida que lê as obras espíritas. Estudar o espiritismo é dar um passo adiante. Isso eu falo por experiência própria, né? Vamos adiante, nós estamos nos encaminhando para os últimos minutos. A seguinte pergunta: há níveis diferentes no mundo espiritual, Nick? Sim, assim como no mundo material há mundos materiais diferentes, né? No mundo espiritual também há níveis espirituais. Tanto no mundo quanto no adiantamento dos espíritos, né? Que depende, então, do nível moral de cada criatura. Quanto mais evoluído, mais alto o nível do mundo que viveremos. E mais, então, seremos felizes. Quanto mais evoluído, mais alto eu vou e mais feliz eu serei. Porém, quanto menos evoluído, mais sofrimento, infelizmente, nós teremos, e talvez eu vá para mundos inferiores. Nós falamos tanto antes em umbral ou purgatório. Sim, talvez seja realmente, esse também é o primeiro nível de mundo espiritual, a gente chama de umbral, né? Ele está mais ligado à matéria, é um mundo espiritual mais ligado à matéria. Então nós podemos então citar aqui o umbral, nós também poderemos citar aqui as cidades espirituais. Quanto mais elevado o meu nível moral, mais alto eu irei para mundos um pouco espirituais um pouco mais felizes. Vejam, mas todos eles ligados ainda à nossa terra aqui, né? Porque os mundos espirituais dos que aqui estão encarnados e desencarnados, eles estão ligados ao nosso planeta. Por fim, podemos pontuar aqui os diferentes mundos que nós temos. Se eu estou no mundo primitivo, material, tá? O mundo espiritual também lá existe. Se eu estou no mundo de provas e expiações, como é o nosso mundo aqui que nós estamos ainda, também teremos mundos espirituais lá de vários níveis. No mundo de regeneração, nos mundos felizes e sim nos mundos celestes. Nos mundos celestes já não há mais mundos espirituais, porque lá é o ápice, né, do mundo espiritual, não são mundos materiais. Então lá já é o que nós podemos chamar, aonde vive Jesus? Em mundos celestes. Onde estão os Cristos. Isso. E os mais evoluídos que Cristo. Eu estava lembrando de algo assim, por exemplo, os mundos mais evoluídos. Como é que nós vamos habitar um mundo, nesse momento, mais evoluído, querer estar num mundo mais evoluído, aonde somente um pensamento no mal é percebido? Será que nós temos condições de estar num mundo mais evoluído? Nós vamos estar num mundo que é adequado à forma como nós somos. Então lá nós iríamos atrapalhar a evolução daquele mundo. Sim. Então nós temos que estar num mundo que condiz com a nosso momento evolutivo. Nada para né? de evoluir, né? É verdade. Então a reflexão que a gente deixa aqui sobre comportamento é sempre pensar se o teu comportamento ainda esteja ligado ao orgulho e egoísmo, porque não existe nenhum mal que sai disso. Orgulho e egoísmo. Todo mal que nós fizemos está centrado nisso. E tudo é quando você volta para você mesmo, só para você mesmo. Porque o que Deus quer da gente? É a felicidade, e a felicidade depende exclusivamente do amor. Não tem outra forma de nós sermos felizes, né? Indo adiante, Sabadinho, após tantas reflexões,
Será que a gente precisa ter medo de morrer, ter medo da morte no corpo físico? O medo, na visão espírita, o medo da morte ele é compreendido assim como uma consequência do instinto de conservação que nós temos, que é natural a todos os seres vivos, esse instinto de conservação. E também pela falta de conhecimento sobre a vida após a morte. Isso nos traz o medo, né? Porque a gente não sabe o que vai encontrar, ninguém veio para falar. Que horror pensar, né, que acaba tudo, tudo. É por isso. É por isso que a gente tem medo, né? E o Espiritismo vem nos ensinar que a morte não é o fim, mas é uma transição para a vida espiritual. Então, à medida que nós vamos compreendendo melhor sobre a continuidade da vida após a morte e as condições do mundo espiritual, nós vamos perdendo esse medo da morte. Então, o que acontece? A nossa fé, por exemplo. Quem tem uma fé muito forte, quem tem uma confiança em Deus, dificilmente tem medo da morte. Mas quem tem uma fé verdadeira e uma confiança verdadeira. Porque ele confia totalmente, ele, mesmo não sabendo muitas vezes do que acontece do outro lado. Então a doutrina espírita, ela vem nos trazer que a morte, né, ela é vista como uma etapa, uma existência, uma experiência que nós temos aqui, mas não como um fim. E sim uma transição para uma nova etapa. Voltamos, nós viemos do mundo espiritual, porque o mundo espiritual sempre existe, e é lá a verdadeira vida. Viemos viver uma experiência e voltamos para casa novamente no mundo espiritual. Então essa é a transição. Isso é a nossa vida. Então quando nós compreendemos a vida, nós começamos a perder então esse medo da morte, porque nós já temos um conhecimento sobre isso, do que nós precisamos fazer para estar melhor do outro lado. A gente sabe o que fica pior e o que fica melhor. Então nós já temos entendimento. Assim nós vamos perdendo o medo da morte. Realmente. Um grande beijo para a Lorete, que mandou uma carinhosa mensagem para a gente. Essa questão ela é bastante complexa, porque além do desconhecimento sobre a vida espiritual que tu acabou de falar, Sabadinho, nós temos que levar em consideração uma coisa: nós somos espíritos milenares e nós já tivemos muitas vivências e muitas desencarnações. E tu tocou no assunto que a gente geralmente não toca aqui, falando sobre perispírito. No perispírito nosso, que é um corpo semimaterial, fica registrado tudo que nós já passamos em outras encarnações e nesta aqui. Portanto, se eu tive várias desencarnações, com certeza eu tive várias desencarnações ruins, né? E aquilo lá fica registrado. Então eu tenho um pressentimento anterior, né, de tudo que eu já passei lá atrás, né? Muitas vezes também o medo da morte é pelo remorso que eu sinto por tudo que eu fiz nessa encarnação. Olha, isso é muito grave. É o medo. Como é que vai ser? Como é que eu vou estar lá? Tu vê, eu passei a perna em tanta gente. Agora eu vou... E se eu acredito que realmente existe só o inferno, o céu e o inferno e o purgatório, para onde eu vou depois que eu fiz tanto mal? Então, o remorso causa um medo muito grande, tá? Mas principalmente pelas vivências que nós tivemos anteriores a esta vida aqui, que nos causa, sem a gente saber, uma intensidade muito grande na nossa vida. Algo que eu pressinto algo, eu sinto que não vai ser bom, porque eu já tive experiências ruins no passado. Então, vamos novamente aconselhar a todos, se a gente puder fazer isso, vamos ter realmente uma vida mais reta, sabe? Atitudes melhores, virtuosas, né? Pensar no bem que tu pode causar ao outro. Eu não posso fazer bem para os outros. Gente, vamos começar na família. A nossa melhora moral, né? Por favor. A nossa melhora moral é uma necessidade. E que bom que a doutrina espírita vem nos esclarecer tudo isso, porque ela vem nos mostrar, nos trazer um certo consolo. Porque nós somos assistidos, nós somos cuidados do outro lado, nós nos encontramos com os nossos familiares, então vem trazer um certo alívio, né? E isso faz também com que a gente perca um pouco o medo. Isso é
o Consolador, o terceiro Consolador. Gente, nós não vamos ter tempo para mais perguntas, né? Agora nós estamos chegando ao final do nosso programa e, evidentemente, a gente não tinha pretensão de esgotar esse assunto, né? Então, é possível que, se você tiver curiosidade, né, pode buscar mais informações nas obras básicas do Espiritismo, ou vá procurar uma das nossas casas espíritas. Nós temos várias aqui em Chapecó e na região. E lembramos que esse programa fica gravado no Facebook, vocês podem ir lá procurar. E vocês estão convidados a curtir, compartilhar todas as nossas redes sociais, e lá vocês encontram tudo o que vocês precisam para ver sobre os programas anteriores. Nick e Vanderlei, muito obrigada pela participação. Valeu, gente, obrigado, um beijo a todos. Obrigado pela companhia e um bom final de semana. Volmir, muito obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam nessa nossa Hora Espírita. Tenham um excelente final de semana. Hora Espírita.